Por favor. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom dia. Boa tarde a todos. É uma satisfação poder estar moderando esse painel. Não vamos nos demorar, né, Hernani? Porque é rápida a conversa. Agradeço imensamente a sua participação. Esse é um painel interessante porque a Startagro, ela trata de trazer exatamente soluções e transferência de tecnologia para o mercado. Então é uma grande satisfação estar contigo, Hernani, para a gente falar num momento em que a gente vê uma crise, né? Oportunidades, né? Nesse cenário de crises, né? Então, por favor. Obrigado. Bom, vamos lá, gente. Eu acho que o momento é bem oportuno para o tema. O tema é rico em conteúdo, mas o tempo é limitado, então eu vou fazer um grande resumo aqui, mas depois eu estou à disposição se alguém quiser conhecer um pouquinho mais. Vamos falar aqui dos fertilizantes organominerais e também dos fertilizantes organominerais dentro das usinas sucroenergéticas. Para começar, eu queria contextualizar, né, a questão do fertilizante da agricultura. A gente sabe que a população mundial cresce, se desenvolve e demanda mais produção agrícola, mais alimento, mais bioenergia. A grande questão é que hoje em dia nós não temos mais as mesmas condições, os mesmos recursos naturais, mesma quantidade de terra agricultável para dobrar a produção de alimento até 2050. Esse é um grande desafio da agricultura mundial. A produção agrícola mundial se desenvolveu nas últimas décadas pelo uso excessivo de produtos químicos e petroquímicos. Os fertilizantes químicos são aí um exemplo importante disso. A gente vê um crescimento contínuo durante as décadas do consumo de fertilizantes no mundo e se criou toda uma rede hoje de produtores e consumidores no mundo. O Brasil é um grande consumidor, Índia é um grande consumidor, pequenos produtores, Rússia, Bielorrússia, Marrocos, Canadá, grandes produtores. E hoje toda essa rede é interligada e o que a gente está vendo hoje com a questão até da invasão da Ucrânia é o impacto que qualquer questão geopolítica tem hoje na questão do fertilizante e, consequentemente, na produção agrícola. O Brasil, falando de fertilizante e Brasil, a questão principal para mim é o seguinte: o fertilizante tradicional, químico, a mistura de grânulos de NPK, nitrogênio, fósforo, potássio, macronutrientes primários, foi desenvolvida para uma agricultura de clima temperado. Quando a gente traz isso para o Brasil, que tem solos majoritariamente de baixa fertilidade, e também uma agricultura de clima tropical, solos arenosos, principalmente no Cerrado, nós temos grandes perdas por lixiviação, volatilização e fixação. Quer dizer, boa parte, até 60% desse fertilizante aplicado não é absorvido pelas plantas. Isso leva o Brasil a ter um consumo muito maior por área de fertilizantes do que os outros países. Aqui está claro, no primeiro gráfico, a importância dos fertilizantes em relação à produção de grãos, por exemplo. Você tem uma área que não cresce tanto, em verde, e a produção agrícola aumentando na mesma proporção do consumo de fertilizantes. A grande questão é que o Brasil importa 85% desse fertilizante consumido. Se a gente somar hoje Rússia e Bielorrússia, dá quase 30%. Então a gente importa 85% de um produto que, quando aplicado, até 60% não é absorvido pela planta. Então, eu acho que, pelas práticas atuais e modernas de agricultura, é um produto que já deu o que tinha que dar e a gente precisa investir tanto nos efeitos dessa crise hoje, que são medidas de mais curto prazo, como procurar outros fornecedores de fertilizantes, como o Canadá, mas é importante trabalhar na causa disso, que é uma dependência de um produto que não é tão eficiente para a agricultura brasileira. E aí investir em tecnologia, não só em produção de NPK, que é fundamental, mas em tecnologia, para ir reduzindo o consumo desse tipo de produto ao longo do tempo. Aqui é um exemplo, tá, de evolução de preço. Em Minas Gerais, produto entregue, as fontes subiram em um ano, chegaram a subir 200%. Quer dizer, o último ano a gente viu um impacto enorme no preço dos fertilizantes, que é um insumo estratégico na produção agrícola. A coisa está descontrolada, a tendência ainda é de aumento. Então, a gente vem aqui apresentar uma solução que vem a calhar com o momento. Vou citar dois motivos principais. Primeiro é a sustentabilidade. O organomineral é um produto bem mais sustentável. Ele parte da reutilização
de resíduos orgânicos do agronegócio. No nosso caso, a gente reutiliza a torta de filtro. Essa torta de filtro, ela tem umidade alta, ela precisa ser bioestabilizada, ela passa por um processo de bioestabilização. Depois os NPKs, né, os macronutrientes e os micronutrientes são adicionados, mas a forma que a gente produz esses pellets, essa matéria orgânica encapsula esse produto mineral, essa matriz mineral, ela vai nos poros, tem polímeros biodegradáveis e faz uma liberação gradual. Quando vai ao solo, essa matéria orgânica vai sendo degradada e vai liberando de forma gradual os nutrientes minerais. Então você consegue levar menos nutrientes minerais e a planta absorver mais. É uma questão de eficiência. Então, é totalmente sustentável, porque a gente reutiliza esses resíduos orgânicos. No caso de uma usina sucroalcooleira, a gente, para fazer toda a adubação organomineral dela, a gente vai consumir em torno de 30% da torta, ainda sobra a torta para fazer outras aplicações, e você tem essa liberação gradual, reduzindo as perdas de fertilizante, que impactam também o ambiente. E a segunda questão é a viabilidade do produto. Ele aumenta a produtividade agrícola, em muitos casos, superiores a 10%. A gente já usou esse produto, já aplicamos mais de 150 mil toneladas desse organomineral, então tem vasta comprovação do aumento de produtividade. Esse produto ele é aplicado, depois de muito desenvolvimento, nos mesmos implementos agrícolas que você aplica seus insumos atualmente, não tem ruptura na sua cadeia, não há segregação, todo o pellet ele é homogêneo, com todos os nutrientes, então você não tem segregação, a lavoura fica uniforme, e essa liberação controlada, que é o grande diferencial, faz com que você tenha uma absorção maior dos nutrientes pela planta, e essa matéria orgânica fica no solo, enriquecendo. Esse produto ele é veículo, você pode adicionar outros inputs, como agentes biológicos, produtos químicos e tudo mais, substâncias orgânicas, né, e melhorar ainda mais a eficiência dele. O nosso projeto, o que a Agrion fez? Né? O fertilizante organomineral, ele usa a torta de filtro. A torta de filtro, ela sai com 70% de umidade. Então não faz sentido transportar essa torta toda para uma determinada planta central, produzir e voltar para a usina. Então a Agrion, ela desenvolveu plantas descentralizadas, feitas, customizadas para usinas, e a gente implanta essa fábrica dentro da usina, no site da usina, recebe essa torta, faz o tratamento, faz a produção do organomineral de acordo com a necessidade da usina, tem uma flexibilidade de formulações, de tipos de produtos que podem ser feitos. Fazemos todo o processo, desde do estudo de viabilidade, projetos, implantação da fábrica, operação dessa fábrica. O fertilizante produzido, até 50%, é consumido pela própria usina, né? Cada fábrica nossa tem uma usina parceira, que consome parte da produção, e o restante da produção a gente vende no mercado local. Então, a Agrion, ela patenteou esse processo e ela faz, então, o organomineral chegar para a usina a um custo muito menor, um produto muito melhor a um custo menor, no momento em que ela vai para dentro das fábricas, dentro das usinas. Esse aqui é um estudo de caso de uma usina, tá? Que são números reais. E aqui são todos os ganhos potenciais de você ter adubação organomineral dentro da sua usina. Primeiro, você tem uma redução de custo na compra de adubo. Pelo fato de você estar produzindo o seu próprio adubo com a nossa fábrica, você tem uma redução expressiva. E quanto mais caro, né, o NPK, melhor para esse projeto pela redução da dose. Então, nos números atuais, essa economia está enorme, tá? Nesse caso aqui, de uma usina que consome de 10 a 12 mil toneladas de fertilizante por ano, chega a 10 milhões de reais de economia só na compra do adubo e de um adubo muito mais eficiente. Depois você tem o ganho, número 2, o ganho de produtividade. Esse ganho de produtividade foi oferido durante 4 anos nessa usina, e você tem um ganho de produtividade só em área própria de 7 milhões de reais aproximadamente por ano. Depois tem 2 outros itens aqui, que são os ganhos adicionais com a geração de cebios. Você gera mais cebio, porque aumenta a produtividade e reduz o uso de químico, então você aumenta a sua nota, e tem a boa parte daquele volume da fábrica, né, consumido pela usina, a outra parte é vendida no mercado e a usina recebe uma participação nos lucros dessa venda. Então ela consegue gerar também uma nova fonte de receita. Então você vê que quando você soma todos esses ganhos, são ganhos expressivos. Quer dizer, usando eficiência, uma melhor utilização da sua torta de filtro, você consegue aumentar a produtividade, reduzir custo, ser sustentável e gerar mais cebios. Então, resumindo esses benefícios do projeto,
a parte sustentável, que é a reutilização dos resíduos e redução das perdas de fertilizantes. O aumento comprovado da produtividade, isso é fato, superiores a 10%. E a parte de viabilidade econômica, você tem um custo reduzido por um produto muito melhor, aumento da sua lucratividade, quer dizer, pelo custo de adubo versus a produtividade, redução dos custos operacionais no manuseio, a fábrica está dentro da usina, o fertilizante sai da fábrica direto para frente de aplicação, não tem toda aquela logística interna de fertilizante. A gente desenvolveu uma caçamba e o produto é colocado a granel, e essa caçamba já coloca através de uma esteira direto no implemento agrícola, não precisa de munk, big bags e tudo mais. A redução do consumo de NPK, a gente fica menos dependente do NPK, as reduções são normalmente de 20% a 30%, mas num caso de extrema crise como agora, você pode chegar a uma redução maior, de até 50%, e manter a produtividade. E a questão do RenovaBio, geração adicional de CBIOS e uma fonte adicional de receita pela venda do volume excedente. Então, meu tempo é limitado, fiz aqui um grande resumo. A Agrion, ela hoje implanta essas fábricas, nós fazemos investimento, colocamos a fábrica dentro da usina parceira, estamos fazendo 2 fábricas no momento, e faz um contrato com a usina que ela consome aquele fertilizante, fornece a torta e tem uma participação na venda adicional. Então, é buscar, né, fazer do limão uma limonada, pegar como a gente estava falando aqui, né, pegar numa crise uma oportunidade. A gente entende que a agricultura ela não vai migrar de uma vez do químico para aquele produto alinhado com o ecossistema orgânico e biológico. É impossível que essa migração seja feita de uma vez. Então, o organomineral, no meu modo de ver, é uma plataforma de transição, é um híbrido, é matéria orgânica, micro-organismo, com NPK, com menos NPK. Com o tempo, a gente vai adicionando vinhaça concentrada, mais produtos biológicos e reduzindo esse NPK. Com o tempo, o objetivo é reduzir ao máximo o consumo desses químicos. Então, é uma solução inovadora, sustentável e extremamente viável economicamente. Bom, é isso. Obrigado, gente. Muito bom, Hernani. Uma coisa que chama atenção no modelo que vocês desenvolveram é que ele sinaliza, me corrija se eu estiver equivocado, mas ele sinaliza uma independência com relação ao consumo de fertilizantes vindo do exterior. Isso é fato? O organomineral ainda utiliza o NPK, mas você reduz o consumo, a quantidade. Então você se torna menos dependente. A grande questão é que quando você faz a fábrica dentro da usina, a usina passa a comprar direto do fornecedor de matéria-prima e não mais do misturador, do intermediário. Então ela vira uma produtora de fertilizante. Sem dúvida nenhuma, isso dentro do cenário do RenovaBio é muito interessante, porque se você pensar na operação logística, você tem que considerar as emissões de carbono nesse trajeto. Tanto de retirar a matéria-prima e depois trazer ela de volta processada. Então, você já tem um ganho em termos de carbono na cadeia, nesse aspecto, né? Fora que você está aumentando o grau de circularidade, que esse é um tópico que eu tenho batido constantemente, que é a questão da gente parar de ver o agro de forma linear. Né? Essa é uma visão muito antiquada, né? O agro ele tem que ser visto de forma circular e, sem dúvida nenhuma, o setor supraenergético é o melhor exemplo de circularidade no agro, né? E o fertilizante ele é um recurso natural finito e o que acontece é a economia linear dele. Ele é extraído da natureza, beneficiado, utilizado. 60% no Brasil disso é perdido. Isso é um recurso natural finito, então tem que haver economia circular. Então, no caso da torta de filtro, por exemplo, a gente faz essa economia circular e, em consequência, reduz o uso desses produtos. Tem uma melhor utilização desses recursos minerais. Então, o nosso objetivo é esse, é utilizar melhor, reduzindo e fazendo de forma mais eficiente a liberação desses recursos naturais, minerais. Esse é um panorama bastante interessante, como a gente estava falando aqui no começo, frente a um cenário de crise, né? A gente poder ter a perspectiva de se tornar autossuficientes, utilizando recursos próprios, é claro
porque essas transformações elas levam tempo para acontecer, como você mesmo falou, não vai acontecer da noite para o dia, mas demonstra que nós, principalmente que estamos pensando em pesquisa, inovação, transferência de tecnologia, novos negócios, né? Nós não estamos simplesmente pensando numa fazenda do futuro, né? A gente está pensando na fazenda do hoje, porque o futuro já está garantido com o que a gente vem desenvolvendo, né? É isso aí. Hoje, quando eu visito as usinas, eu costumo falar o seguinte: não tem ciência da NASA aqui. O que a gente faz, as usinas já fazem. A usina já aplica a torta, ela já aplica o NPK, só que de forma ineficiente. A torta tem que botar 20 toneladas por hectare numa área restrita. O NPK é um produto feito para outro tipo de solo, de clima, as perdas são grandes. Então a gente pega isso que a usina já faz e faz de forma mais eficiente. Eu digo sempre o seguinte: não é uma revolução na usina, é uma evolução da adubação na usina. E outro aspecto que eu acho interessante para ir finalizando a questão que a gente está dando um passo a mais na ideia do on-farm, né? O on-farm, que obviamente ela é uma tecnologia que precisa ainda de muito aperfeiçoamento, precisa ainda de boas políticas, né, para que ela seja segura, mas no caso que você está apresentando, ela se mostra realmente muito eficiente e muito viável, né? Tem muita sinergia entre a empresa de fertilizante e a usina. Você consegue utilizar a estrutura da usina. A usina já compra fertilizante, então ela já tem essa característica. E no momento que você leva para dentro da usina, você diminui custos que não servem nem para a gente, nem para ela, quer dizer, são principalmente o custo logístico, né? Então tem uma viabilidade econômica muito maior fazer esse projeto dentro da usina, utilizando calor, energia, insumos, tendo sinergias com ela. Então, assim, o produto organomineral, ele é um produto feito para cultura de ciclo longo, para cana-de-açúcar, por exemplo, pela liberação gradual. Só que ele tem matéria orgânica, tem NPK. Na hora que você leva para dentro da usina, você consegue reduzir bastante o custo e tornar ele viável para a usina, a um custo muito inferior. Então, acho que sustentabilidade é fantástico, mas tem que ser viável economicamente. Eu acho que esse é o nosso grande objetivo. Sem dúvida nenhuma. Hernani, infelizmente o tempo é bastante curto. Agradeço demais a tua apresentação. Sem dúvida nenhuma, é uma sinalização muito interessante, muito positiva para o setor sucroenergético, principalmente em ganhos econômicos, de circularidade e sustentabilidade. Muito obrigado. Obrigado você, obrigado. Muito obrigado, senhor Hernani Juntzi. Também obrigado, senhor Matheus Mondim, por ter nos ajudado aqui na mediação deste bate-papo.